Os santos recordados no dia de hoje têm origens bem diferentes, mas uma grande virtude em comum: a fé inabalável. Eduardo nasceu na Inglaterra, em 1003, e faleceu em 1066. Era de uma família real e chegou a ser o rei da Inglaterra em 1042. Não foi sacerdote, mas era apelidado de o Confessor porque soube confessar, com seu estilo de vida, os valores cristãos. Eduardo professava abertamente os princípios religiosos nos quais acreditava. Na Cisma do Oriente, em 1054, ele anunciou ao povo a sua fidelidade ao Papa. Eduardo anunciava, através dos seus missionários, a necessidade de conhecer e aprofundar no conhecimento da doutrina cristã. Eduardo fez a promessa de ir a Roma, em peregrinação, quando assumisse o trono. Ao conseguir, o Papa o dispensou da promessa. Ele doou o dinheiro da viagem em benfeitorias, criando asilos e abrigos para os pobres. No seu reinado, Eduardo mostrou que um governante deve estar a serviço dos governados. O rei Eduardo era homem de muita oração. Ele meditava a palavra de Deus e fazia sacrifícios espirituais. Era grato a Deus por ver seu sonho de governar o país com paz e prosperidade. Por isso, restaurou a abadia de Westminster, na qual foi sepultado. Eduardo faleceu em 5 de janeiro de 1066. Depois de 50 anos de sua morte, ao trasladarem seus restos mortais na abadia, descobriram seu corpo intacto, incorrupto. Colocaram seu corpo na igreja principal da abadia de Westminster depois de 1 ano de sua canonização, em 1162. Também recordamos hoje a memória da bem-aventurada alexandrina Maria da Costa. No dia 30 de março de 1904, nasceu na pequena cidade de Balazar, em Póvoa de Varzim, Braga, Portugal. De família camponesa muito pobre, tinha apenas uma irmã mais velha, chamada Deolinda. Ambas foram educadas com amor pela mãe, Ana Maria, e dentro da doutrina cristã. Alexandrina cresceu forte, inteligente, alegre e vivaz, teve uma infância feliz dentro da sua realidade. Em 1911, recebeu a primeira Eucaristia, e como em Balazar não havia escola, foi com a irmã Deolinda estudar em Póvoa de Varzim. Não chegaram a completar o estudo primário, 1 ano e meio depois estavam de volta. Nessa ocasião, as duas irmãs receberam a crisma pelo bispo do Porto. Depois foram para um local chamado Calvário, onde se fixaram. Elas viviam felizes, trabalhavam nos campos e se dedicavam à costura. Eram estimadas e queridas pelas famílias e colegas. Aos 12 anos, porém, Alexandrina quase morreu por uma grave infecção. A doença foi superada, mas a sua saúde ficou abalada. Aos 14 anos, não hesitou em jogar-se pela janela para fugir de 3 homens que ameaçavam a sua pureza. As consequências foram terríveis, mas não imediatas. Depois de alguns anos, ela foi obrigada a ficar em cama por causa de uma paralisia, que foi agravando-se durante os 30 anos que lhe restou de vida. Ela não se desesperou e abandonou-se nas mãos de Jesus com essas palavras: Jesus, tu és prisioneiro no tabernáculo como eu sou na minha cama, assim fazemos companhia um ao outro. Foi nesse período de sofrimento que atingiu tal grau de espiritualidade, que às sextas-feiras vivia os sofrimentos da paixão de Cristo. Nesses dias, superando o estado habitual de paralisia, descia da cama, e com movimentos e gestos, acompanhados de angustiantes dores, repetia, por 3 horas e meia, os diversos momentos da Via Crucis. Experimentou 182 vezes, todas as sextas-feiras, os sofrimentos da paixão, e, desde 1942 até o dia da sua morte, Alexandrina alimentou-se unicamente da Eucaristia por mais de 13 anos, tendo sido estudada, inclusive, por uma junta médica. Alexandrina, com tamanha paixão e devoção pelas obras do alto, teve também a graça de ser contemplada com uma aparição da Virgem Maria, no dia 2 de setembro de 1949, com um terço na mão, dizendo:
O mundo agoniza e morre no pecado. Quero oração, quero penitência. Protege com o meu terço aos que amas e a todo o mundo. No dia 13 de outubro de 1955, aniversário da última aparição de Nossa Senhora de Fátima, Alexandrina exclamou: "Sou feliz porque vou ao céu." E às 19h30 desse mesmo dia, ela expirou. Conhecida como a Santinha de Balazar, foi beatificada a 25 de abril de 2004, pelo Papa João Paulo II, que a propôs como modelo dos que sofrem. Santo Eduardo e Beata Alexandrina Maria da Costa, rogai por nós.